Hello everyone, how are you? Aqui é a Teacher Fabiana e eu vim explicar a atividade dessa semana. Atividade dessa semana, Language Focus, Grammar. Nós vamos focar na gramática, né? Imperativo. O que é imperativo? Pedir conselhos, dar ordens. Isso em inglês, ok? Nós já estávamos vendo comandos. Esses pedir conselhos, comandos, são coisas simples. Por exemplo, na sala de aula, quando você pede algo emprestado, você pode falar para o seu colega, né? Can you lend me your eraser? Você pode emprestar sua borracha. Teacher, may I go to the toilet? Tá pedindo. Tudo isso são comandas. Quando eu falo para você, complete the commands. Read, write, isso são comandas da nossa aula no dia a dia. E hoje, para iniciar, nós temos aqui algumas imagens, tá? As imagens, para ficar mais nítido, eu posto também no grupo. E eu tenho algumas operações aqui. Fala assim, complete the commands, use the words from the box. Usar essas palavrinhas para encaixar nessas imagens. Eu tenho open, don't use, read, pack, raise e don't read. E eu tenho essas imagens e que nós vamos assimilar, ok? Na letra A, letter A, eu tenho uma pessoa que está com o livro na mão, tá assim, your book. Qual é o comando qual desses comandos vai se encaixar aqui? Open your books, don't use your books, read your books, pack your books, raise your books, ou don't read your books. Teacher, eu não sei o que está escrito. Vamos pesquisar, ok? Tem coisas que nem precisa pesquisar aqui, a gente pode ir por assimilação, né? A comanda da atividade é essa, assimilar sem precisar fazer a tradução integral, literal da atividade. Letter B. Aqui eu tenho um símbolo de prohibition, proibido. E a criança ela está fazendo o quê? É proibido o quê? In the classroom. Então, é proibido don't eat in the classroom. Proibido comer na sala de aula. Então, aqui, letter B, don't eat. Então, aqui vocês apenas copiem, tá? Lembrando que não é don't, não se pronuncia o T, tá? É don't. A teacher fala weedy, mas pode ser wheat. Depende da pronúncia. Weedy, americana, wheat, britânica, tá? Letter C. Your hand to speak. Hand, mão. Speak, falar. Então, precisamos levantar a mão, né? Raise your hand to speak. Page 14. Abrir a página? Será que é isso? Open page 14. Aqui é mais uma proibição. Your cell phone during tests. Não usar o celular durante a prova. Então, don't use your cell phone during tests. E por último, your backpacks. Pack your backpacks. Então, nós assimilamos todas as palavras que tinham aqui a essas imagens. Agora, peço que leiam esse pequeno textinho que tem aqui, que está explicando, né, o que é o imperativo. Como usar o imperativo em inglês? Sabe quando você precisa fazer um pedido, dar uma sugestão, um conselho, uma orientação, ou até uma ordem a alguém? Então, nesses casos é que vamos usar o que chamamos de imperativo, o que se torna bem simples de usar e o fato que nós não precisamos fazer alterações para usarmos no plural. Por exemplo, usamos o imperativo do mesmo jeito que falamos com uma ou várias pessoas. Então, no inglês é mais fácil usarmos, né? É muito simples, tudo que você precisa fazer é falar o verbo em inglês sem o to.
Ou seja, se quisermos falar sobre o verbo ir, usamos to, go. No imperativo, ele fica somente go, vá, né? Veja outros exemplos para entender melhor. Então, coloquei outros exemplos aqui. Go fast, come here, fill the blanks, listen carefully, sit down, close the door, look, be careful, complete the sentence, clean up your bedroom, help me, stop doing this, open your book to page 20. Você já deve ter percebido que o imperativo é um jeito bem direto de falar o que quer, não é? Então, para fazer pedidos mais educados, você pode usar please tanto no começo quanto no final da frase. Uma diferença entre os brasileiros, britânicos e americanos, nós temos o costume de chegar em algum estabelecimento e falar eu quero água, eu quero. Os americanos ou britânicos, eles pronunciam de forma assim, eu gostaria, né? I would like some water. Eu gostaria de um pouco de água. Por exemplo, please, call me mom. Por favor, ligue para minha mãe. Give me a hand here, please. Talk slowly, please. Então, essa forma mais sutil é usada tanto pelos britânicos quanto pelos americanos. Please, do this for me. Be quiet, please. Já nas frases negativas, usamos do not antes do verbo. Para facilitar, podemos usar a forma contraída, ou seja, aquela short, mais curta, né? Em vez de escrever do mais not, escrevo don't. Então, na forma negativa, quando é para falar de proibição, que não é para fazer algo, é sempre don't. Por exemplo, don't smoke in here, please. Não fume aqui dentro, por favor. Don't drink and drive. Não beba e dirija. Don't well, please. I've got a headache. Não grite, por favor. Eu estou com dor de cabeça. Então, sempre procure usar a forma mais simpática, digamos assim, né? Usando please, would like, gostaria, o can. Aqui eu tenho mais exemplos. E aqui embaixo eu tenho uma outra atividade. Agora escreva 5 comandas que podem ser usadas em sala de aula. Imagine nossa situação atual, ensino remoto. Pedir para desligar o microfone, abrir a câmera, etc. Eu vou colocar uma frase aqui, por exemplo, na aula eu vou falar não falar palavrões. Então, se eu quero para não falar palavrões, deixa eu apagar essa linha aqui. Se é não falar palavrões, né? A proibição tem que usar o don't. Don't. Não falar palavrões. Não fale palavrões. Por exemplo, esse é o meu exemplo. Aí, logo abaixo, eu vou fazer 5 exemplos. Logo abaixo tá assim. Após escrever as comandas, desenhe um símbolo para cada um. Qual o símbolo que eu representei para não falar palavrões? Eu coloquei o símbolo do proibido e vários símbolos aqui, que é como se fosse tivesse falado alguma palavra de baixo calão que não poderia ser reproduzido. Se você colocar aqui não usar o celular, você faz um símbolo de não usar o celular. Ok? A atividade de hoje está very easy, super simples. Dúvidas, mandem aqui no grupo.